Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar na aula de hoje sobre controle da administração pública, exatamente, tema muito bacana, né? Controle da administração pública, essa é a aula número 1, a gente vai ter aulas na sequência e no finalzinho, naquele padrão lacconcursos.com.br, uma aulona só de exercícios, belezinha? Sussa, tranquilos? E o que a gente vê na aula de hoje? Controle da administração pública, aula número 1, a gente vai trabalhar introdução, conceito, classificação de controle, finalidades e meios de controle. Tudo observando os aspectos constitucionais e os aspectos administrativos. Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos em frente então, que agora tem muita teoria sobre controle da administração pública. Vamos lá. Introdução. Trata-se de sistema de controle das atividades estatais. Quando a gente fala em controle da administração pública, eu estou falando justamente em controlar o Estado. Sim, essa é a ideia, controlar o Estado. Eu não posso imaginar, não posso entender que o Estado tem atuação livre e restrita, faz o que quer. Não, pelo contrário. Dentro do sistema jurídico constitucional brasileiro, dentro do regime jurídico de direito público empregado para a administração pública federal, estadual, municipal e distrital, existe controle da administração pública, existe controle das atividades estatais. O Estado não faz o que quer, quando quer e como quer. E por que é que eu falo controle da administração pública, controle das atividades estatais? A primeira informação bacana dessa aula é a seguinte: quando eu falo controle das atividades estatais ou controle da administração pública, a gente vai cair na seguinte situação, que é importante já observar. Vamos fazer aqui um desenho, um gráficozinho para a gente já ir memorizando, esquematizando esse conteúdo. Então olha só, quando a gente fala em controle da administração, eu falo isso por duas razões básicas. Primeiro, que o controle pode ser interno e externo, exatamente, interno e externo. Muita gente boa por aí acredita que só existe o controle externo e não existe apenas o controle externo da administração pública. Ele é controle interno e também o controle externo. E de outro lado, eu tenho que observar que ele se aplica a todas as funções de Estado. Vou colocar aqui só o nome delas, né? Judiciário, executivo e o legislativo. Afinal de contas, as funções de Estado, ou os poderes do Estado, todos eles realizam o quê? Atividades administrativas. E o controle, ele incide justamente sobre as atividades administrativas. Quando a gente fala de controle da administração pública, quando a gente fala em controle da administração pública, eu não estou falando em controlar a função primária do judiciário, ou a função primária do executivo, ou a função primária do legislativo. Negativo. A gente está aqui falando, na verdade, do executivo é a primária, né? Porque a função primária do executivo é administrar. Mas quando a gente fala em controle da administração, eu estou falando justamente de controlar os atos administrativos praticados pelo judiciário, os atos administrativos praticados pelo executivo e os atos administrativos praticados pelo legislativo. Lembrando que o judiciário tem uma função típica, qual é? Julgar. E tem outras duas atípicas. Quais são? Legislar e administrar. O executivo tem função típica, administrar. Aqui sim a gente vai incidir o controle da atividade principal do executivo, que é a função primária dele, executar, administrar, gerir. Agora, ele possui duas funções atípicas, legislar e julgar. Da mesma forma o legislativo, só para a gente lembrar, o legislativo tem função primária de legislar, mas tem função secundária, função acessória, que é de administrar e julgar. Nesse momento, a gente verifica que o controle da administração pública, ele é exercido sobre todas as funções de Estado, mas especificamente na atividade administrativa. A busca aqui é do ato
administrativo, do ato administrativo. E eu tenho que observar que esse controle pode ser interno e pode ser externo. Então, meu amigão, bonitona, não pense que o controle é só externo. Não é só externo, tá legal? Não é só externo. Eu coloquei as 3 funções de Estado aqui, mas eu tenho mais coisa que sofre esse controle. Por exemplo, Ministério Público sofre o controle, ele não é função de Estado. Tribunal de Contas, que não é judiciário, também tem a sua respectiva fiscalização, que é justamente a ideia de controle da administração. Belezinha? Essa é a primeira informação super importante para a gente introduzir essa temática. Quando eu falar em controle de administração, eu estou falando nesse conjunto de coisas que a gente vai se desdobrar e vai analisar com detalhamento aqui na nossa aula do LAC Concursos. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, vamos continuar que a gente tem bastante coisa para ver nesses primeiros 30 minutinhos de aula. O Estado não age livremente, sofre fiscalização interna e externa. Interna é o controle interno que o próprio Estado tem. E externa, quando algum organismo de fora está fiscalizando. Cabeça, nunca ouvi, cabeça, esse negócio de controle interno, cabeça. Nunca sei, nunca vi. Meu amigão, já ouviu falar de auditoria? Cabeça, já ouvi falar de auditoria sim, cabeça. Então, existe a auditoria interna, que é justamente um setor da administração pública que fica ali de olho no colega, né? Fica ali de olho para saber se ele não está pisando na bola. É o auditor interno do próprio órgão que vai analisar questões financeiras, questões de estoque, questões de mérito, questões de legalidade, questões de finalidade. Enfim, existem controles que são internos. A Corregedoria da Polícia Civil. A Corregedoria da Polícia Civil é um órgão de controle dos policiais, mas é controle interno, porque faz parte da própria estrutura da Polícia Civil. Já o controle externo está fora do órgão. Eu vou fiscalizar, por exemplo, a atividade do Detran, mas quem está fiscalizando a atividade do Detran é o Tribunal de Contas. Então eu tenho um controle externo, é um outro órgão fiscalizando uma autarquia. Belezinha? Sussa, tranquilos? Não há lei ou código que regule todo o assunto. Esse é um problema da nossa legislação e, aliás, é um problema do direito administrativo. No direito administrativo nós não temos uma lei geral de direito administrativo ou um código de direito administrativo. A mesma situação eu tenho que aplicar para o controle externo. Nós não temos no Brasil um código de controle externo. Existem sim diversas leis tratando do controle externo, mas eu não tenho uma lei ou um código que trata de todo o assunto. Parte do assunto está tratado pela lei de improbidade, a outra parte está tratada na lei de mandado de segurança, uma outra parte está na legislação de fiscalização contábil da Constituição. Então são fragmentos de normas que juntas acabam montando esse conjunto de regras chamada controle da administração pública, tá bom? Então não adianta você sair por aí catando um código de controle que você não vai encontrar, não existe, belezinha? O que você pode fazer é juntar diversas leis, eu até fiz um apanhado básico de algumas leis que eu posso aplicar para controle da administração pública. Um conjunto de normas esparsas que visam o controle das atividades administrativas, é o que a gente falou, né? O controle é necessário em razão da indisponibilidade do interesse público. Tratando-se o Estado uma república, sobre ela recai a necessidade de vigilância. Olha só que coisa interessante isso aqui. Quando a gente fala do Estado brasileiro, ele tem um nome, ok? Estado. O Estado brasileiro se chama República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. A República Federativa do Brasil é coisa pública. De onde é que eu tiro essa ideia? Daqui, ó. Quando eu falo em república, eu falo em coisa pública. E se a coisa é pública, ela é indisponível.
Por isso o princípio da indisponibilidade. E se eu tenho aqui o princípio da indisponibilidade como uma das regras principais que regem o Estado brasileiro, eu preciso de vigilância. Eu preciso de fiscalização. Então, se eu tenho vigilância, se eu tenho fiscalização, eu acabo tendo controle. Que, como eu disse, pode ser interno e externo e pode ser prévio ou posterior, né? São diversas as possibilidades de controle. O controle pode ser interno, externo e pode ser ainda prévio, antes do ato ser praticado, ou posterior, depois que o ato ser praticado. Vou te dar um exemplo de controle interno. O exemplo de controle interno é quando o presidente da República vai nomear, por exemplo... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, venha assistir todas as nossas aulas do nosso super curso do LAC Concurso pro TJ Paraná 2017. Meus amigos e minhas amigas, nós preparamos um curso aí para vocês com o nosso personal coach, que é a nossa proposta pedagógica super diferenciada, que é focada em resultados. Papo reto com vocês. Aqui no LAC Concursos, você estuda em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. E papo reto com você, cara, ó, quero olhar nos seus olhos, cara, é o seguinte, ó, se você cumprir todas as nossas metas, assistir as nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas, pode ter absoluta certeza que você vai ficar muito competitivo no concurso do TJ Paraná. E o nosso curso tem o melhor preço, o melhor custo-benefício do mercado, são apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você terá aí centenas e centenas de videoaulas à sua disposição. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus aí e espero vocês aqui no LAC. Ah, já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, clique lá no nosso site, lacconcurso.com.br, em menu Documentos, e você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Forte abraço, fique com Deus. Fui. Tchau, tchau.